E vamos começar. Isso aqui é dessa semana. Então vamos lá. Vamos ver o que tá acontecendo. A internet tá falando demais dessa situação toda. Vamos ver. E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não temos Não tem relação de problema amizade. você Mas eu estar lembro muito bem ele drogada. falando assim, porra, cara, o que eu fico puto Não, vai é um cara tomar assim, no pega seu... saco, né? Por que você filha Tá da puta com brincando. ninguém, né? Fica cagando regra pros outros. E assim, e eu percebi também, em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual O que aquelas tá tretas. rolando, Isso mano? ocupar um espaço no coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, porra. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, Eu assim, saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu fui. Eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com $5 mil nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5 mil? Não vive. Porra, cara, Não passei, vive, pô. passei quatro, Pô, quatro Monark. anos passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem tá mano. limpando o chão nos Estados Unidos Bem Ganha bom? mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal. Com A vida tudo, do Igor pô, não- ficou já com era tudo, garantida entendeu? porque ele E já quem- tinha e quem dinheiro deixou antes do ele ficar com Monark? tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Eu Ele sempre falou, rio da "É voz do isso, Monark. isso, isso." Eu também, sempre assinei, rio. E fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por cara. Toda vez eu lembro ele daquele no bem bom, áudio peço dele pro maluco gritando. mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil 10 reais por mês, milhões? sem juros. Sem juros. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos, Isso que seria. eu tô fazendo a conta aqui. Daria quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos. 17 anos. 16 Sem ter anos que pagar a de- inflação. Só de de inflação, pagamento. esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Ele ligado? tá Não tem falando. ele ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Ele tá falando Porra, então e eu que o tenho Igor ficar deu de braços calote cruzados, nele? sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É E difícil. aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. Porra. É muito difícil não. Aliás, ele Não foi te de entender. youtuber Ele de sabendo que, pô, Minecraft pra fizeram, um tinha youtuber essa que Jana Woke, defendeu o globalista lá, que tava nazista. junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas me comunando pra me destruir. Tipo, Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. O comentário dele foi Não uma tancou merda, nada. Que mano. amigo que é esse, cara? Ele destruiu o Pra eu ter Flow. que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo Essa injusto comigo. falazinha Você tá dele entendendo? destruiu Não o tem Flow. essa, mano. E ele só Irmão, continuou tu já ouviu, né? apostando É, mais as alto pessoas nas sempre outras vão coisas criticar que ele foi falando O depois. seu mau caráter, né? Uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, caralho, é 4, tá ligado? Tipo, tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele pôde ter a oportunidade de participar de um Bundes podcast que não acontece nunca mais na Quê? vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara, tá ligado? E eu deixei ele na merda, eu deixei ele no paraíso, Não, porra. você deixou ele na Você vê a merda, vida mano. boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também, mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele, você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Mas, cara, tipo, eu tô falando, eu sei que é bad Caralho, vibes, mano. tá ligado? Falar essas coisas e expor essa situação. O Mas o cara não Monark me tá- responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato, entendeu? O cara já tá numa situação bem bom, que pegou uma empresa que vale sei lá quantos 100 milhões de reais, vai me pagar 5 milhões em 10 milhões. 10 milhões, mas com inflação tá. Nossa, vai mano. pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação e é 100 mil por mês, tá me pagando 25. O Monark, cara, ele entendendo? E aí, tá eu fora não de posso si. brigar não posso tentar reaver Fora algo de que si, é mano. meu por direito, que eu construí, e que ele tá lá no bem bom, que ele se apossou, porque se aproveitou da conjuntura midiática que queria. Fala pra vocês, eu acho que, na verdade, Não, e aí ele, o ele Monark surfa tá na onda dos meus distorcendo inimigos, tudo eu que ele tenho tá que ser amigo dele pra falando. sempre, e ficar calado, não tem Então, como. Depois Isso que eu mostra- ouvi ele isso falando mostra o teu coração. nos outros E- podcasts, E quem é o Monark? Porque com tudo isso, cara, você só se revoltou. Depois, no início, você falou, quem sabe, né? Tu falou sorrindo, pô. Não, no início- É quando tu começou a lembrar tudo que aconteceu contigo que tu ficou, porra, não fode. Entendeu? Revoltado. Mas antes você tava rindo, falou, quem sabe no futuro, se ele me pagar, né? Então, se o Igor tivesse, ó, pô, agora tamo bem, o Flow tá bem, Mano. moleque, ó, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da empresa, ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa Ah, assim. mas e ele tal. vai mentir Nem precisava pra... pagar os 50 mil, entendeu? pro Falar, pô, público, reajustar esse mano. valor pela inflação, Vai você não mentir pros perder, tal, patrocinadores? tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tá falando nada, tava quieto, Cara, entendeu? É e loucura. 50 mil pra realidade do Brasil
É muito, mas 50 mil. Resumo, Pra o que você representava era no por Flow, não é nada, Igor irmão. Deve ter funcionário no achar Flow, que o eu não sei Monark é um Pô, com rei, certeza tem, na minha dar época. uma mamada nele e Tá ligado? agradecer Tipo, por eu criei existir. aquela porra, velho. Tu pega um canal assim, um canal que não tem o tamanho do Tipo, Flow, ele tá que falando a que Red Bull tem basicamente ele vários fez contratados. tudo, 30 né? funcionários ele tá Tudo. 30? É. Na parte do esporte lá tem vários caras que estão... E o Igor deveria agradecer pelo são... pelo Monark ter incluído ele no podcast que ele criou. É tipo isso que eles estão falando. Que ele tá falando, no caso. Vamos ver o vídeo do Igor. 3K, peraí. Vamos ver o vídeo do Igor 3K, cadê? Cadê? Aqui. O nosso lado da história. Eu sou Começar, mais louco que o todos Monark, vocês. ele- Já dizia o Monark, né? Já dizia o Monark. Esse aqui não é um vídeo resposta. Esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão, que eu não Nossa, sou que caloteiro. problemaço. E essa é... Eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos Grande lá. álbum ali no fundo. Algumas coisas têm sido faladas sobre Caralho, nós. mano. E eu vou falar E a de máscara do cada uma Batman também, delas muito aqui foda. nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me Óbvio. escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu O Igor tem Monark em filho, ele tem uma 2016, filha. quando eu me mudei pra Curitiba. Eu ele acho tava que ela na tem fase uns finzinha 12 da vida anos. dele, aquele Agora? Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, Não. eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e Por mexe, tem aí, os caras por aí. falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu Isso é ganhava verdade. muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, Justo. eu juntei um dinheiro. Com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, ele tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu. Né? Nessa E época. ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim. Que ele... Nessa época foi o seguinte, né? O Monark, ele saiu do nicho de ser youtuber de Minecraft para depois falar de política. E, tipo, a maior parte do público dele não tinha interesse nenhum, era tudo criança, tudo adolescente, não tinha interesse e foi saindo do canal dele. Aí ele foi fazendo vídeo de política, basicamente. Chegou um momento em que não tinha tantas visualizações quanto antes e ele parou de fazer vídeo no canal. falava na época Foi lá, mais ou menos e nessa ele época. ele tava numa pira Então, meio esquisita, porque ele tava vendo que eles ele não começaram a tava fazendo conversar. dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha, O dinheiro de tava que entrando, as coisas né? estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato Buraco do de Facebook soco? que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele O Monark ficava dando soquinho na parede porque ficava puto. Caralho, mano. que tava bem e que Isso é- me salvou e tudo mais. Isso é quando muito eu tinha patético. um contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala Protagonista do Flow, de anime. inclusive, que ele diz que ele fez Exato, inteiro, presunto, deve ter esquecido exato. que a Mariana Tava fez, assistindo do que o Jean fez, do último que bolacha de meu pai pacote. fez, inclusive. Ou da vez E que como a é gente que foi você tá, buscar presunto? eu e ele em Jean Tranquilo? as Tudo bem com cadeiras você? lá no Santos Clube. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava Porra, ali, essa mesa é porque caríssima, mano. a ex-namorada dele É foi embora gigante. e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que
que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha Rafael Lima, um não amigo lembro em eu comum. E um conheci. pouco mais pra frente o David Jones também, foi acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei Ah, em verdade, nada, eles é uma das chamavam coisas mais os absurdas amigos, que- né, primeiro. que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui. Eles fazia chamavam as algumas pessoas coisas mais aqui. Isso próximas nunca nos foi uma primeiros questão episódios, né? ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê. Não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. É, Falar pelo que eu o Monark entendi, foi mais financiou o Flow um... todo com o dinheiro dele. Pelo que ele tá falando aqui, foi mais, tipo, um encontro de interesses, né? O Igor queria dar entrada com dinheiro em um novo projeto, e o Monark tinha um novo projeto pra apresentar pro Igor. Aí os dois se juntaram e os dois fizeram um negócio. Pelo que eu entendi, quem dá a ideia não tá fazendo tudo sozinho. Também é uma distorção da realidade. Agora, O né, que essa não rua é falta bom demais. testemunha. E essa relevância que ele tá Essa dizendo que rua, ele que tinha nessa porra época, é essa? talvez ele esteja confundindo os períodos, porque Não lá em conheço. 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que Caraca, depois ele começou a fazer é uns sério, vídeos gente, que eu não sabia começaram a disso, não. ressoar com a galera Que o que tava Monark inscrita no só canal perdia dele, pra galinha e os vídeos pintadinha. não funcionavam mais, ele parou. Aí Então que eu ele falei. virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, É verdade, ele só... não fez sozinho, né? Para ser Não é sincera com vocês, eu só ouvi falar do Monark de novo depois que ele parou e depois que ele fez os vídeos lá de política. Só ouvi falar o nome dele de novo e não falou. Imagina o diálogo entre David Jones e Monark. Nossa, David Jones deve descer o cacete do Monark. Isso sim. como se ele fosse David o Jones parecia protagonista muito dessa puto história. A gente, no mínimo, fazendo fez aquele junto. vídeo lá Ele e o Jean. da demissão do A única Monark. coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também, Ana. Nossa, porra. Eu acho que o Monark deve ter sentido pra cacete ouvindo essa frase, era isso? Ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. Verdade. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Caralho, A mano. construção foi em conjunto. Tem também a É narrativa verdade. que a gente teria criado Pelo um que tá parecendo, é esquema pra verdade. pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? Ah, isso E a aqui gente foi... segurou a onda. Inclusive, Foi no Twitter, né? O que ele falou no Twitter? Vocês lembram o que ele falou no Twitter? Ele falou alguma coisa sobre racismo, não falou? Aí todo mundo deu um rage do cacete no Monark? Vocês lembram dessa época, gente? Eu não tô lembrada agora do que ele falou exatamente. ele Mas eu voltou lembro que aqui foi no alguma programa coisa duas vezes depois, sobre né? Ele veio racismo, sozinho, alguma coisa assim. E depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Que o iFood Ele foi saiu dobrando, do dobrando, patrocínio, dobrando a deu aposta. merda lá. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo verdade. essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. Pô, gente foram- teve tweet de presidente do Brasil. A gente Caralho, teve tweet do verdade, ex-presidente do mano. Brasil. Teve O presidente e ex-presidente comentaram nessa porra sobre a porra do Flow, velho, do que o Monark falou. Eles foram desmonetizados em 6 canais, se eu não me engano. Também. Pô, deu um cobertura na prejuízo mídia, na da grande mídia. Teve no porra. Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve no Teve Jornal jornal Nacional do também, uma mainstream investigação ligando policial pros por meus causa do convidados, Monark. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou Verifiquem, o Flow, a gente. perdeu 100%. Sempre verifiquem as coisas de antes tudo de que falar a gente alguma tinha. coisa. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente chegou a a gente perdeu Caraca, a monetização faziam de 7 canais, tá? 7. Então, Caralho. não tinha mais Flow. E eles faziam Ali transmissão de acabou. futebol. Acabou. Essa que é a Nem verdade. lembrava disso. Então,
Aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Ah, o do Cara, em calote. 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente tava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O Flow O que tinha sobrou falido, foi a né? responsabilidade de Poxa, cuidar de todas as só isso que é famílias, nóis. de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária. Tá Eu comprei uma falido, empresa né? falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? E o Cara, Monark. eu podia ir Não, atrás. e o Monark, ele no outro podcast, falando que o Igor tava no bem bom, comprou a empresa no bem bom, mano. De Dos meus 100 direitos na milhões justiça e de resolver reais, esse sei lá. problema por lá. E quais seriam as Caraca. consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia. O Igor pra fala todo muito mundo bem. ver o que eu tava fazendo. O Igor que fala era uma muito bem. reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, isso a gente não precisava dizer. Falou, Porque o acabou, não Flow tinha nada que acabou fazer. no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo Eu gostei da nome, e a gente reformulação mantém o do mesmo nome Igor, por do Flow. respeito Pelo ao menos nosso depois ele trabalho, do ao Flow. nosso esforço e ao movimento que Que é ele o fez Flow, um podcast entendeu? um pouco Sobre eu mais ter sério, ficado né? no Bem Levando um Bom. pouco mais a sério. Deixa eu fazer Deixando aqui um pequeno o resumo convidado falar de mais. como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? A gente, as pessoas Inclusive- não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado Caraca, ao vivo mano. nos eventos, né? Era tratado então, a gente como tentava fazer como alguma excluído coisa mesmo, na né? internet, não importava se era bom, era Aparentemente. só os comentários que você sabe, né? Então, não Inclusive, gente, vocês ainda seguem o Flow? Vocês veem algum vídeo do Flow? Porque, sinceramente, eu não vejo mais. Há muitos anos. Depois desse negócio do Monark, eu nem encosto direito no negócio do foi o Flow. bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. É A gente impressionante, não na verdade, se tem voltou algum pro parceiro patamar que que a gente quisesse tava, fazer alguma coisa com o porque Flow. essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Quando, bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho Cara, do buraco que eu estava dentro. eu queria e saber eu os números. precisava Quanto será escalar que pra o começar Flow do tava zero. devendo depois Tá que entendendo? Então falar que perdeu a monetização? rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão Porque vendo eles tinham que eu fui prédio, né? Tinha que pagar eficiente em prédio, mostrar tinha que o a pagar o gente veio aluguel. fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor Foi que ia tipo, colocar no encher contrato pra uma pagá-lo, vala com né? um balde? Uma delas foi Deve como ser é tipo que esse isso? cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então foi basicamente o Igor fez um contrato com o Monark de que se eles tivessem algum lucro com o Flow, o Monark seria pago esses 10 milhões que ele falou, né? Seria que 5 mil que ele falou aqui? Não lembro quanto ele falou 5 mil dólares, né, o Monark? 5 mil dólares, então é 25 mil reais? Caralho, mano, é dinheiro pra cacete, velho. Tudo bem, o Monark se mudou lá para os Estados Unidos, então 5 mil não era quase nada, né, pra lá para os Estados Unidos. Mas aqui do Brasil ele é um rei praticamente. 25 mil? Aliás,
Quem seria louco de comprar o GTA 6 na pré-venda? Eu. Eu seria louca se eu tivesse dinheiro. fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, O áudio tá bom as pra vocês, cadeiras, gente? as câmeras, os Tá muito microfones, baixo até a o mão de áudio do obra pra vídeo? fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, Eu não pra fiz isso, né? O repensar quê? algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Unidos. Caraca, e, enfim, mano. fizemos Teve o essa aditivo, porra que previa da live do 5 mil argentino dólares que pra ele, o porque Monark falou a uma gente merda não tava desgraçada nem lá na Rumble. E ele perdeu a porra do contrato com a Rumble. Não sabia, não dava, a gente não sabia nem que dava pra ter a live da Rumble acabada, mano. Hoje pode ser até tarde, aparentemente o João não vai fazer live. Não precisa devolver os inscritos dele. Por que ele não vai fazer live, sabe, Teuzinho? imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as Caraca, o previsto era 50 mil reais? O previsto era 50 mil reais por mês? Puta merda, Monark. mensagens e passou tá a conta dele, a reclamando? gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Pra pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago. O salário do Nesse Monark contrato, entra na o folha Monark teria direto, que né? passar a marca pra De mim, gastos do no Flow. dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, Pô, né? peraí. Esse lucro... O contrato previa que ele fosse assinar um documento. O Monark não assinou o documento. E ainda assim ele continua ganhando dinheiro mesmo não cumprindo parte do contrato? Que contrato é esse, mano? que eu preciso... Quem vai receber um contrato desse, sim, pô? Que eu não cumpro o contrato e recebo dinheiro? precisava para pagar o valor de 50 mil Ele reais pro precisa que tá Monark, fora. eu consegui Pegar dia pra ao longo descansar. desse Justo, tempo ele merece. 4 Realmente. vezes. Porque, família, O tem que áudio tá pagar muito as baixo, dívidas Teuzinho, que o do Monark vídeo. criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, Realmente. desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender. Papo E reto. sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum Ele sentido. falando isso do nossos calotes, só tá destruindo mais a reputação do Flow, que demorou pra cacete pra eles conseguirem. E vai foder ainda a renda do próprio Monark. Caralho, mano, será que eles vão entrar com um processo contra o Monark? Porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra Juros não vocês, né? exatamente, Imagina, é só por exemplo, quando eu ter que... Quando eu só consigo paga tudo pagar depois, o né? Monark daqui Exatamente a assim. 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar porque eu não consegui pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. Caralho. Entendeu? Nunca que teve rolê da calote, porra. nunca teve meio contrato. Eu acho que o Monark, na Quem não verdade, tá quis ver pra cumprindo o acompanhar a contrato inflação, é ele, provavelmente. porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô Nossa, pedindo o passar a Monark marca, não ela é passou a minha, tá? marca do Eu Flow? poderia ter processado o Monark Ele não passou a 4 anos marca. atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado E por ter feito o Flow Ele vai funcionar processar o de Monark novo, pra pegar né? essa Parece um recalque. essa que, marca. olha, Agora eu acho que ele vai continuou só processar comigo, não mesmo. deu E certo. que se foda. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Realmente, Ele mandou o uma Igor, mensagem pra mim, o Igor de se fato, esforçou que muito eu fui ver pra depois, porque o meu pra número é rever vazado, que vazou na as época coisas do da Flow. crise, né? O meu, do Jean, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar Porra. isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação Sem que eu também foto. não vi.
e ficou Um perdido outro no limbo, número. E essa mensagem que ele mandou, ele Caralho, diz que mano. não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem para um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Jean, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o... Pra falar, ó, que eu não vi nada desse caso, eu vi uma parte, sim, que foi do Monark tendo falado que ele mandou mensagem pra esposa do Igor e o que ele mandou foi um "e aí?". Foi isso que ele mandou pra esposa do Igor. "E aí?". E ele falou que ele tava cobrando o valor do contrato, mano. Ele só de mandou "e aí?". várias E outras acabou. pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo No lugar. é só novo ter número vindo aqui, dele, sem ido na minha casa. foto. E a gente tentou mandar Aí mensagem é pra ele foda. também. Eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém. E aí chegou um dia uma mensagem E aí, aleatória desse exatamente. número. E como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de verdade. advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo. Eu acho que, na verdade, o Flow fez um puta mau serviço. Sinceramente, tava muita má vontade. Porque eles não tinham necessidade de realmente falar com o Monark. O Monark tinha que falar com eles, né? Se tivesse algum problema do que tava acontecendo. Do Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre Exatamente, o o Monark é Monark isso. Não não- pretendo falar outra Não vez, tava como eu já falando disse. direito. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Aqui entrou o nosso do Serjão, acabou o nosso Monark. Agora, eu sei que o Monark respondeu. Vamos ver o que o Monark respondeu? Vamos ver, rapidinho. Tá aqui. O que o Monark respondeu? O Igor mentiu várias vezes no vídeo. Primeiro, ele disse que pagou 50 mil por mês, o que é mentira. Mas ele não falou isso. Ele não falou que era 50 mil reais por mês que ele tava fazendo. Ele falou que iria pagar, né, se desse lucro. Segundo, ele afirma que o contrato estava prevista a transferência da marca, mas isso é outra mentira com base em um documento mal redigido por eles. O contrato, na cláusula 1.2, cita de forma genérica marcas e patentes da holding, pessoa jurídica. Só que a incompetência deles ignorou o fato de que a marca estava registrada no meu nome, no meu CPF, na minha pessoa física. Uma holding não pode se vender ou transferir um bem que pertence a um indivíduo e não a pessoa. Eu não acredito, mano. Estou postando o contrato aqui justamente para provar que ele mentiu e que eles tentam usar essa brecha jurídica de forma desonesta. O Monark acabou de admitir que ele fez de má fé? Foi isso mesmo? Porque, tipo, se ele assinou o contrato sabendo que o nome, a marca do Flow não estava na pessoa jurídica e sim na pessoa física, e ele não citou isso pros vendedores, né, pros compradores da marca dele, que ele estava vendendo, ou um contrato vendendo a marca, quer dizer, vendendo a parte dele, né? Se ele tá assinando um contrato falando que tava vendendo a parte dele, e ele não falou que tava errado o negócio, não era ele que tá sendo desonesto fazendo isso? Que ele tá mantendo pra si a marca do nome dele? Eu não sou advogada, gente, então não tenho certeza. Mas, pelo que eu tô entendendo, é isso. Terceiro, ele age como se não tivesse ficado com nada. Como se o podcast estivesse começando do zero. Ele ignora toda a estrutura, a equipe, a credibilidade. Que credibilidade? E o nome nacionalmente conhecido que o Flow tem. Realmente, realmente, o Flow tinha mesmo nome, era muito conhecido, mas a credibilidade do Flow tava no zero. Tava lá embaixo.
ele não tinha patrocínio nenhum. E tava 7 canais desmonetizados. Tanto é que, logo após a minha saída, houve uma campanha maciça para retomar a monetização. Óbvio! Graças à reputação gigantesca do programa. Eles só conseguiram realmente porque eles eram conhecidos. Além disso, eles continuaram recebendo convidados de grande relevância logo em seguida. Algo que só foi possível devido à construção histórica do Flow nos anos em que eu estive lá. Na verdade, eu acho que foi muita gestão de danos do Igor e da equipe. Na verdade, de trazer outras de pessoas relevantes para ter um podcast. E também confiança, né? Com certeza deve ter tido um peixe gordo ali que deu uma investida ali no Flow por trás para eles não acabarem de vez. Com certeza. Alguém deve ter botado um dinheirinho ali. Quarto, ele se esquece de que grande parte do sucesso do Flow e o fato de ele ter se tornado o que se tornou foi devido à minha personalidade polêmica, que atraiu os olhos de toda a nação. Isso gerou problemas mais tarde, sim, mas foi o que alavancou o programa. Mas de que adianta você fazer o programa ir lá pra cima e logo em seguida, pelo mesmo motivo, você derrubar ele lá por baixo? Ele surfou na onda e lucrou quando a fase era boa. Mas me excluiu e me abandonou quando veio a crise mais pesada. Mano, se ele deixasse o Monark, o Flow ia acabar. Ia fechar a conta. Todas as contas do Monark vinculadas ao Monark foram fechadas. Imagina se tivessem deixado o Monark no Flow. Falei com outras pessoas também. Inclusive, ele falou, né, que ele ia sair por livre e espontânea vontade. Falei com outras pessoas também. Tanto que ele mesmo menciona que o antigo CFO foi contatado. Ou seja, eu tentei falar com eles de várias formas. Ah, mas o Monark, ele, tipo, podia ter, sei lá, ido na casa do pessoal, falar com eles. Quinto, eu nunca disse em momento algum que o Igor não fez nada ou que eu banquei tudo sozinho. Pô, Monark, você falou que fez praticamente tudo sozinho. Isso é alguma coisa, é uma coisa bem relevante. Aqui está o contrato na íntegra, com as informações pessoais retiradas para não expor ninguém. Como vocês podem ver, a marca pertencia à minha pessoa física e à holding que não tinha poder para passá-la adiante. Então ele mentiu novamente no vídeo. Na verdade, acho que ele foi enganado, né? Pelo que eu entendi, foi enganado. Tá, aí tá aqui o contrato. Não vou deixar o contrato muito aqui. Aqui ele provando que ele tem a propriedade intelectual do Flow. E aqui temos a esposa do Igor falando: Você tem certeza que tentou falar comigo e eu te ignorei? Nossa última conversa foi dia 28/10/23, em que eu te aviso que estávamos indo para Orlando, para o Olímpia, e te ofereço levar coisas do BR para você, do Brasil. Se for o caso, a gente desloca para a garagem lá de Paulino e pega ela lá. Beleza, ela vão ir hoje, tá ok? Fala tu, tudo bom? A gente tá indo amanhã para Orlando. Tu quer alguma coisa aqui do Brasil? Tipo uma goiabada? Quero não, mas valeu. Nem uma pizza de alcachofra ou um bolo de limão de sodier? Precisa não, kkkk. Aí, dia 2 de novembro de 2025. Foi a última conversa que eles tiveram. Aí tá aqui. Mandei um e aí? E fui devidamente ignorada. Além disso, estou pedindo para pagarem contrato há anos na internet. E nunca vieram falar comigo. Vocês erraram comigo e acharam que eu nunca ia tentar receber os meus direitos. A verdade é essa. Pau no cu do Monark, né? KKKKK. Ingratos. Cumpram o contrato. A marca é minha. E aí, ele para Mariana, segunda, dia 12 de janeiro.
A Mariana, né, a esposa do Igor 3K, não tem nada aqui, cara, na conversa. Muito foda. E foi isso. A treta que tá tendo agora com o Monark e etc. Qual a fofoca? O Monark acusou o Igor de calote. Só que o Igor falou que ele não foi caloteiro. Ele explicou muito bem a situação inteira. Falou muito eloquentemente. E o Monark, ele aparentemente ele deu uma passadinha de perna no pessoal do Flow sobre a passagem da marca. Pelo que eu entendi, foi isso. E basicamente é ele falando que tem que cobrar o contrato. E é isso aí. Que ele tem que receber 50 mil por mês. Ele tá recebendo 25, mas ele tem que receber 50 mil. Porque tá no contrato. E ele não cumpriu a parte dele no contrato. Mas ele tem que receber. Foi isso. E muito obrigada pela inscrição, Beto, pelos 4 meses. Um beijo. Você é incrível, Beto. E bom dia. Como é que foi seu dia? Tudo bom? E é isso, gente. Foi isso o que aconteceu sobre o Monark.